Olá! Vamos direto ao ponto hoje, analisar as decisões mais recentes e quentes do plenário do STF, lá do informativo 1185. A ideia é entender o que foi decidido de um jeito bem claro, especialmente para quem está na correria dos estudos de direito ou de olho nos concursos. Exatamente. A gente vai destrinchar aqui os pontos-chave de cada julgado, sabe? Focando no essencial, no raciocínio do tribunal, mas sem aquele juridiquês complicado. E olha, os temas são bem variados, viu? Vai de direito administrativo, servidor, até constitucional e eleitoral. Ótimo! Então vamos começar. Primeiro tema: aposentadoria especial para guardas municipais. Afinal, eles têm ou não têm direito? Então, o STF decidiu que não. A decisão foi na ADPF 1095. O principal argumento é que a lista de categorias com direito a esse benefício na Constituição, depois da reforma da Previdência, ficou bem mais restrita. É taxativa, sabe? Uma lista fechada. E os guardas municipais não estão lá. Entendi. A regra ficou mais estrita, então. Exato. E tem mais. A aposentadoria por exposição a risco, ela exige uma comprovação real, efetiva, da exposição. Não basta, só a profissão ser considerada de risco genericamente. E claro, faltou indicar de onde viria o dinheiro para bancar isso, a fonte de custeio, que é uma exigência constitucional também. Faz sentido. Seguindo nessa linha de pessoal e a contratação temporária de agentes penitenciários. Teve uma lei de Minas que permitia isso, né? Sim, permitia, mas o STF considerou inconstitucional. Isso foi na ADI 7505. O tribunal reforçou a regra do concurso público, né? Que está lá no artigo 37 da Constituição. E com a criação da Polícia Penal, essa exigência ficou ainda mais forte para essa área. Claro. A emenda 104. Isso. Então, contratação temporária para essa função só em situações muito, muito excepcionais mesmo, o que não se aplicava ali. Mas olha, a decisão vale só daqui para frente, tá? Os contratos que já existem vão até o fim para não gerar um problema maior. Entendido. A prioridade é o concurso. Agora, um caso municipal. Cesta de Natal para servidor, mas com o valor definido todo ano pelo prefeito ou pela Câmara. Pode isso? Olha, não pode. Foi o que o STF disse no AR 1.539801. Aqui a questão é o princípio da reserva absoluta de lei. Qualquer vantagem para servidor, como essa cesta, precisa ter os critérios, os limites, tudo definidinho na lei. Não dá para deixar o valor em aberto para ser decidido por decreto ou outro ato todo ano, entende? A lei tem que dar a base completa. Clareza e legalidade em primeiro lugar, então. Mas e quando a prefeitura cria um programa para contratar desempregados temporariamente? Para dar uma ocupação, uma renda? Isso não seria um jeito de burlar o concurso? Boa pergunta. Nesse caso específico, o RE 1551-780, o STF entendeu que não. Considerou constitucional. A chave aqui foi o caráter assistencial do programa. O foco era na dignidade da pessoa humana, ajudar quem estava desempregado, vulnerável. Então não era para preencher um cargo permanente. Exatamente. O objetivo principal não era suprir uma necessidade da administração, mas sim dar um suporte social. Por isso, essa finalidade social acabou prevalecendo sobre a regra geral do concurso. Foi uma ponderação importante. Interessante essa visão. Mudando um pouco, vamos para a equiparação salarial. Uma lei lá de Goiás vinculou o salário de empregado público, seletista, com vencimento de servidor efetivo estatutário. Isso passou no STF? De jeito nenhum. Foi declarada inconstitucional na ADI 7746. A Constituição, lá no artigo 37, inciso 13, proíbe expressamente essa vinculação ou equiparação automática de remuneração entre categorias diferentes. Certo, para evitar o efeito cascata, imagino. Exatamente. Cada carreira tem sua própria lógica, sua lei específica para definir remuneração e reajustes. O que o STF fez foi manter o valor nominal que já estava sendo pago, mas proibiu qualquer reajuste futuro baseado nessa vinculação. Ok, saindo um pouco da administração, indo para o esporte.
O Ministério Público pode atuar em questões de clubes, federações esportivas? Pode sim. O STF confirmou a legitimidade do MP na ADI 7580. A justificativa é que o esporte envolve interesses sociais importantes e o MP defende esses interesses e a ordem jurídica. Mas atenção, tem um limite claro. O MP não pode interferir naqueles assuntos puramente internos das entidades, as chamadas questões intracorpóreas. Tipo regra de jogo, organização interna? Isso. A menos, claro, que essas questões violem a Constituição, as leis ou se houver alguma investigação de crime. A autonomia das entidades esportivas é garantida, mas não é absoluta, né? Entendi o equilíbrio. Falando em regras e controle, como ficou a nomeação de conselheiros para o Tribunal de Contas do DF? Tinha uma brecha na lei. Tinha uma interpretação da lei orgânica do DF que permitia ao governador escolher livremente se não houvesse candidatos auditores ou do MP de contas na lista para certas vagas. O STF achou isso inconstitucional na ADI 7053. O argumento foi o princípio da simetria com o modelo federal. A Constituição exige que as vagas técnicas do TCU sejam preenchidas por auditores e membros do MP de contas. E a falta de candidatos não justifica descumprir a regra. Exato. A omissão em ter candidatos dessas carreiras não pode servir de desculpa para não seguir o modelo constitucional. Aí fizeram uma modulação para manter o conselheiro que já estava lá, mas a próxima vaga dessa natureza tem que ir para um auditor. Simetria federativa sempre voltando, né? Ainda sobre tribunais de contas. E o parecer prévio sobre as contas do governador. A Assembleia Legislativa precisa esperar esse parecer para poder julgar? Não precisa, não. O STF decidiu isso na ADPF 434. O parecer do Tribunal de Contas é importante, é técnico, mas ele é opinativo. A decisão final sobre as contas é política e a competência é exclusiva da Assembleia Legislativa. A falta do parecer não impede o julgamento. E teve mais alguma coisa nessa decisão? Sim. O STF também declarou inconstitucional um trecho da Constituição de Alagoas que previa crime de responsabilidade para o presidente do TCE se ele não mandasse o parecer no prazo. Legislar sobre crime de responsabilidade é competência exclusiva da União. Entendido, cada um na sua competência. Tivemos também uma modulação de efeitos sobre cargos em comissão no TCE de Goiás, né? Cargos que já tinham sido declarados inconstitucionais antes. Exatamente. Foi na ADI 6.918. O STF já tinha dito que a criação de certos cargos em comissão ali era irregular. Agora, o tribunal decidiu modular os efeitos, para garantir a continuidade do serviço e a segurança jurídica, sabe? Quem já ocupava esses cargos antes de uma lei específica de 2005 pode continuar até se aposentar. Mas os cargos acabam depois. Sim, eles serão extintos assim que vagarem. E o mais importante, não podem ser recriados. É uma forma de ajustar a situação sem causar um colapso administrativo de uma hora para outra. Uma solução pragmática. Para a gente fechar essa rodada. As federações partidárias. Elas vieram para substituir as coligações nas eleições proporcionais. O STF validou a lei e a questão do prazo para registro. A lei que criou as federações em si foi considerada constitucional, sim, isso na ADI 7021. O STF entendeu que elas são diferentes das antigas coligações, têm regras mais rígidas, exigem afinidade programática, duração mínima de 4 anos, atuação conjunta no parlamento. Certo. Mas e o prazo? Há o prazo. A lei dava um prazo diferente, mais curto, para as federações se registrarem. Isso o STF achou inconstitucional, para garantir isonomia, igualdade entre partidos e federações, e também para dar mais clareza para o eleitorado. O STF disse que as federações precisam ser registradas no TSE no mesmo prazo que os partidos individuais, 6 meses antes da eleição. Aí teve uma regra de transição para as eleições de 2022 e ficou valendo para 2026 em diante. Ufa, foi uma análise bem completa, hein? Vimos o STF atuando em muitas frentes importantes da administração pública, da organização política. Sem dúvida. E fica muito claro, né, a busca constante do tribunal por equilibrar princípios constitucionais fundamentais, a regra do concurso, a autonomia dos entes federativos,
a legalidade, a moralidade, tudo isso sendo pesado contra as necessidades práticas da gestão pública e os direitos sociais das pessoas. É um equilíbrio delicado. Com certeza. Fica a reflexão, né? Como essas decisões que vão moldando a estrutura do Estado e as regras do jogo político vão de fato impactar o nosso dia a dia e o cenário para os próximos anos. É algo para a gente continuar acompanhando bem de perto.